Ei, bom dia! Nós estamos aqui para mais um devocional Porção Bíblica e hoje eu quero contar para vocês uma coisa muito especial. Pessoal, eu caí numa armadilha. Quer saber qual foi? Fique com a gente até o final. Vamos lá? Pessoal, na semana passada eu acabei me desentendendo com algumas pessoas. E isso parece uma coisa corriqueira nos dias de hoje. Porém, aconteceu algo incomum para um servo de Deus. Pessoal, eu fiquei ofendido, eu fiquei magoado e não consegui lidar bem com essa situação. Eu não consegui perdoar. E talvez você se pergunte, por que isso é uma armadilha do inimigo? Porque nós não podemos nos relacionar com Deus com um coração cheio de amargura, com um coração magoado, com um coração sem perdão. Pessoal, a falta de perdão é uma grande armadilha do inimigo, porque ela nos impede de nos relacionar com Deus. Não podemos oferecer a Deus um coração que não perdoa. Não podemos oferecer a Deus um coração cheio de amargura. É uma grande obra do nosso inimigo, uma grande obra do diabo, nos cegar o entendimento para que nós não sejamos capazes de identificar, de discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Pessoal, Satanás não quer que nos tornemos seguidores dele. Satanás quer que nos desviemos da vontade de Deus para as nossas vidas. Na verdade, pessoal, Satanás não quer que nós sejamos capazes de entender a vontade de Deus, para que assim não sejamos capazes de obedecer. Para servir o diabo é simples, basta não obedecer a Deus. Pessoal, Satanás cega o nosso entendimento e nos prende numa cadeia chamada engano. A Bíblia nos ensina a perdoar quem quer que seja que nos tenha ofendido e não dar lugar à ira. Jesus, um modelo de oração que nos ensinou, que nós chamamos de Pai Nosso, nos ensinou também aquilo que deve estar contido em nossas orações. E dentro dessas coisas, Ele nos ensinou que o perdão deve estar contido. Jesus disse, Pai, perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Pessoal, se isso não acontecer, Jesus disse que o Pai Celestial também não perdoará as nossas ofensas, que não são poucas. Ou seja, se eu não perdoar aqueles que me ofendem, eu não conseguirei orar e não conseguirei obter o perdão de Deus. Talvez seja um preço muito alto para não ter um coração perdoador, não é mesmo? Pessoal, certa vez Pedro perguntou a Jesus, Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será que até 7 vezes? E Jesus respondeu, não só até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Entendo eu que Pedro queria limitar matematicamente o seu perdão. Mas Jesus, usando toda a sua sabedoria, respondeu a Pedro que devemos perdoar aquele que nos tem ofendido quantas vezes forem necessárias. Pessoal, o perdão serve para proteger o ofendido, para que não se crie raiz de amargura em nós. Pessoal, o perdão não faz bem só aquele que ofende. O perdão faz muito bem aquele também que foi ofendido. O ofendido, quando perdoa, fica livre das amarras do ressentimento, da amargura e da vingança. Jesus nos contou a parábola do servo impiedoso. Certa vez havia um rei que decidiu cobrar a seus devedores. E havia um devedor que devia tanto que a dívida era impossível de ser paga. E o rei decretou que a família desse devedor fosse vendida para que fosse possível pagar a dívida. Porém, esse devedor se humilhou diante do rei e clamou por misericórdia. O rei, um homem misericordioso, perdoou esse devedor e disse que ele podia ir em paz. Porém, esse devedor também tinha devedores. E um desses devedores também tinha uma dívida que era quase impossível de ser paga.
Mas esse homem, ao invés de perdoar como ele havia sido perdoado, decretou que a família desse seu devedor fosse lançada aos torturadores, para que fosse possível pagar a dívida. Os servos do rei, sabendo dessa notícia, informaram ao rei o que tinha acontecido. E o rei, irado, imediatamente mandou chamar esse seu devedor. E disse a ele: você foi perdoado porque não foi capaz de perdoar. E decretou que esse devedor fosse lançado aos torturadores até que fosse possível pagar a dívida. E Jesus nos advertiu: se vocês não perdoarem os seus irmãos que ofendem vocês, vocês também não alcançarão o perdão de meu Pai. Pessoal, o perdão é tão importante que pode nos condenar. Pessoal, perdoar não significa esquecer. E perdoar é diferente de desculpar. Aquele que perdoa já não considera mais a ofensa. Pessoal, perdoar é decidir viver com as consequências da ofensa sofrida. Eu creio que seja impossível perdoar instantaneamente, mas eu creio que toda vez que formos ofendidos, devemos decidir em nosso coração perdoar instantaneamente. Isso só será possível se você orar por aquele que te ofendeu. Pessoal, a falta de perdão pode nos condenar. Amém? Eu fico por aqui. Uma ótima semana para você. Medite na palavra de Deus. Não caia nessa armadilha de Satanás. Amém? Se esse vídeo abençoou você, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Toda segunda pela manhã estaremos por aqui. E não se esqueça, Deus está falando. Você está ouvindo? Um forte abraço. Até a próxima.